O que é um arranjo? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é e o que não é um arranjo. Muito bem, músicos do Brasil e do mundo inteiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Maestro. E hoje falando um pouquinho aí sobre o que é um arranjo. Muita gente me pergunta, muita gente tem essa dúvida. E eu vou dizer uma coisa, é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil dizer o que é um arranjo, porque a definição é muito abrangente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar alguns exemplos, porque aí vai ficar um pouco mais claro, mais fácil de você entender. E aqui você já sabe, informação de qualidade com a fonte segura, tá certo? Então, ó, aqui, ó, estou pegando, vou usar aqui a definição do Grove, tá? Para a gente poder usar uma definição, né? Esse aqui é um dicionário muito bom e muito completo sobre música, tá certo? Então vamos ver o que o Grove fala sobre o que é um arranjo. É a reelaboração ou adaptação de uma composição, normalmente para uma combinação sonora diferente do original. Então, o arranjo é justamente isso, é uma modificação da obra original, né? Então, uma modificação sonora, claro, né? Para soar diferente, de alguma maneira ela vai soar diferente da obra original. A gente tem dois tipos aqui de arranjo, né? O arranjo ele pode fazer uma ampliação da obra original ou uma redução, né? Também ela pode, claro, não alterar, né? Nem para mais nem para menos, só mudar realmente o som. Mas isso é mais difícil, né? Você fazer, sei lá, para a mesma combinação de instrumentos, só que mudando alguma coisa, né? Pode acontecer também, né? Mas em geral ela vai ampliar ou reduzir, né? De alguma maneira. Primeiro, ela pode ampliar ou reduzir a duração da obra, né? Então o arranjo ele pode durar mais do que a obra original e pode durar menos do que a obra original, né? Isso pode acontecer, por exemplo, arranjos facilitados, em geral, eles reduzem, né? Então a obra fica, uma obra que é mais longa, ela fica mais curta, né? E ela pode ser ampliada também, tá? Na duração, mas também pode ampliar ou reduzir a instrumentação, né? A quantidade de instrumentos ou de músicos necessários para fazer aquela obra, né? Então, por exemplo, se você tem uma obra para orquestra muito grande, né? Você faz uma redução para um número menor de músicos, né? Por questões práticas, às vezes você não tem, né, essa quantidade de músicos para fazer aquela obra. Ou uma ampliação, às vezes é uma obra para piano, por exemplo, você faz uma orquestração dela, né? Vai transformar ela para a orquestra completa, né? Então temos os dois tipos aí, né? Então a ampliação ela vai ser para um grupo maior do que o original, né? Então você tem uma obra para piano, por exemplo, como eu falei, que você vai fazer para orquestra ou para quarteto de cordas, né? Ou para um coral, né? Então você pode fazer, ou para um quarteto vocal, sei lá, né? Uma obra que era para uma voz só, você vai e faz um arranjo para um quarteto vocal, né? Ou para um coral, né? E a redução, né, para um grupo menor, tá? Muito comum a redução para piano, né? A redução para piano, né? Você tem uma obra, por exemplo, para orquestra, né? E aí você faz a redução para o piano, né? É um arranjo, né? É um arranjo para piano, uma obra que originalmente é feita para orquestra, e aí você faz uma redução ali para tocar no piano, ela é um arranjo, mas geralmente a gente chama esse arranjo de redução, né? Redução ao piano, tá? Então esse nome é mais usado, a gente dificilmente usa, né, arranjo para piano, não, geralmente a gente fala redução para piano. Agora, arranjo, né, aí quando faz alguma modificação na obra, né? Então se você só pega a mesma obra e só reduz, né, da orquestra para o piano, então a gente chama de redução. Agora, se você mudou, né, acrescentou, né, mais partes, ou você cortou algumas partes, aí sim a gente pode dizer que é um arranjo, tá? Isso o uso comum, né? Porque você viu que na definição, qualquer modificação que você faz ali pode ser considerada um arranjo. Na música popular, por exemplo, né, quando você pega um álbum, aí tá lá o nome, arranjos, fulano de tal, né? E às vezes não é o compositor, tá?
Então, o que, que é isso? Né? Então, quando você vê um álbum de música popular, um cantor lá, né, gravou lá o álbum dele, tem lá, arranjos fulano de tal. Esse arranjo, o que, que é o arranjo? Né? É porque geralmente, né, o compositor, às vezes o próprio cantor, né, o compositor da obra, né, então ele compôs, por exemplo, lá para violão e voz. Né? Então ele chegou lá no estúdio, tudo, ó, tô com essa música nova aqui e tal, e aí ele toca, né, no violão e canta. Mas depois na gravação você escuta um monte de instrumentos, tem uns teclados, tem uns negócios, né? Para você que está ouvindo, né, está consumindo aquela gravação ali, aquele é o original, mas na verdade não é, né? Tá? A obra original foi aquela que ele criou inicialmente, e aí contrata-se um arranjador, ele vai lá, cria, né, algumas coisas para acrescentar, para deixar né, um som mais cheio e tudo dentro da obra, para ficar mais interessante de repente, ou para dar um ritmo legal. E aquela obra, né, quer dizer, o original é aquilo que o compositor criou, então aquele arranjo, né, a pessoa foi contratada para fazer aquela modificação, né, e aí nesse caso é uma ampliação, né, então a obra original era violão e voz, e aí o cara vai lá e faz o arranjo, tá lá, uma ampliação, né, não acrescentou necessariamente na duração da obra, mas acrescentou instrumentos, por exemplo. Né? Às vezes o cara cria também uma introdução, né? Uma introdução ou um solo de guitarra lá no meio da música que não tinha no original. Então, também mexeu na duração, né? A música ficou mais longa. Antes de falar o que não é um arranjo, já comenta aí outros tipos de arranjo que você conhece, né? E se você tem alguma dúvida, né, sobre isso aqui é um arranjo, isso aqui não é, pode colocar aí nos comentários, que aí a gente vai conversando. O que, que não é um arranjo, né? Por exemplo, uma transcrição. Uma transcrição não é um arranjo, né? Então, por exemplo, você tem uma obra lá que está escrita ali uma parte de viola ali na clave de dó, né? Aí você viu que dá para fazer no violino e tudo, e aí muda para a clave de sol e faz essa adaptação ali para a clave de sol, né? Isso não é um arranjo, você só transcreveu, né? Ela mudou a escrita, mas o resultado sonoro é o mesmo, tá certo? Então, transcrição, né? Quando você vai mudar a forma de escrita, né? Por exemplo, o negócio está escrito em 3x2, você transcreve ali para 3x4, né? Porque acha mais fácil ler daquela forma, né? A mudança de escrita, se ela não tem uma mudança sonora, você viu que no Grove lá ele falou, né? Na mudança do som, né? Isso é uma transcrição, você mudou a forma de escrever, mas não é um arranjo, tá? Então eu vejo muita gente fazer isso errado, né? Faz uma transcrição lá e fala, eu fiz um arranjo aqui. Não, você não fez um arranjo, você fez uma transcrição. E tem uma outra coisa também que é mais a questão do senso comum, né? Quando você faz pequenas adaptações numa obra, a gente não costuma dizer arranjo, tá? Então você vai lá, coloca seu nome, arranjo, fulano de tal, você fez uma modificação muito pequena ali, não soa muito bem, tá certo? Então, o ideal é você colocar assim, adaptação e põe lá o seu nome, tá? Quando é uma coisa muito pequena, né? Porque realmente um arranjo é um trabalho um pouco mais complexo, né? Então a gente evita colocar, pela definição do Grove seria, né, um arranjo, né? Qualquer modificação seria, mas na prática realmente, se você faz uma adaptação muito pequena, né? Uma coisa assim só para fazer um ajuste ou algo assim, você quer colocar lá seu nome, bota adaptação, né? Fica, né, mais bacana, tá? Se você faz uma modificação um pouco mais substancial na obra, aí sim coloca lá arranjo e põe lá o seu nome, porque aí realmente, né, é um trabalho, e o arranjo é um trabalho de composição, né? Você está recompondo uma obra, né? Reescrevendo uma obra. E lembrando que temos o nosso curso de arranjo, que por enquanto é ao vivo, né? Vamos ter o curso de arranjo gravado também, tá? Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez o curso já esteja disponível, né? Então, clica aí e se inscreve nos grupos gratuitos, porque ali a gente avisa direitinho, tá certo? E aí você fica sabendo dessas novidades todas e dos cursos que a gente vai lançar, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!